Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ativados. Eu sou o Beto Ative e hoje eu quero falar com vocês sobre autorresponsabilidade. Você é o responsável pelos seus resultados? Você acredita que seus resultados dependem de outras pessoas ou fatores externos ou eles dependem única e exclusivamente de você? Vamos entender o princípio da autorresponsabilidade e para isso vocês têm que entender de uma vez por todas que absolutamente todos os resultados da sua vida dependem única e exclusivamente de você. Só existe uma pessoa responsável pelo seu destino, pela sua jornada, pela sua caminhada e pelos seus resultados. Você. Deixa eu falar para vocês e explicar um pouco os princípios da autorresponsabilidade. Pessoas sem autorresponsabilidade, elas sempre acreditam que os episódios externos são os responsáveis únicos e exclusivos pelos seus resultados. Assim como elas acreditam que as outras pessoas, são também os responsáveis pelos destinos da sua vida. Pessoas sem autorresponsabilidade, elas terceirizam e elas têm mais um problema junto. Elas julgam muito as outras pessoas, porque elas têm muito medo do julgamento das outras pessoas a respeito delas. Essas pessoas têm uma qualidade que eu brinco, tá? Essas pessoas erram muito pouco. Sabe por quê? Porque elas pouco fazem. Elas praticamente não arriscam. Elas não erram porque elas pouco fazem. Agora vamos entender o princípio contrário, que é o que a gente busca, o que a gente quer e é o desejável, o da autorresponsabilidade. As pessoas autorresponsáveis, ao contrário das que não têm, elas sempre fazem muito. Elas erram, elas fracassam, porque elas fazem. O fracasso, entendam de uma vez por todas, fracasso é aprendizado, fracasso não é nenhum problema, fracasso é um aprendizado, como qualquer coisa que a gente faça na vida. Pessoas com autorresponsabilidade são gratas, têm taxa de comprometimento e de ação elevadas, acreditam sim que os seus atos são todos os responsáveis pelos seus resultados, então elas são comprometidas, elas são engajadas, elas têm muito mais taxa de comprometimento e taxa de ação efetiva. Lembra disso, tá? Isso é muito importante que vocês tenham isso muito claro na cabeça de vocês, porque se a gente tivesse que optar entre ser uma pessoa autorresponsável ou não, eu tenho certeza que todos aqui vão optar por ser autorresponsáveis. Eu gosto muito de metáforas, então eu quero explicar um pouco como é que funciona a cabeça das pessoas, de uma maneira geral. E para isso eu vou utilizar a figura do Joãozinho. Eu gosto muito ainda da figura do Joãozinho. O Joãozinho na nossa época de infância, era o cara das piadas, né? Então eu curto muito a figura do Joãozinho. Vamos entender como é que funciona o princípio da autorresponsabilidade. Eu vou contar uma historinha do Joãozinho sem autorresponsabilidade e posteriormente o Joãozinho com autorresponsabilidade. O Joãozinho estava conversando com o Pedro, o seu amigo, e comentando para ele que a vida dele era um desastre, que tudo dava errado, que literalmente a vida dele era uma merda e que tudo para ele dava sempre errado. E aí o Pedro, tá, mas o que aconteceu, Joãozinho? Não, Pedro, ontem Joãozinho é um estudante universitário, só para complementar isso para vocês. Ontem eu tive prova de física quântica e eu realmente não entendo aquela matéria, não gosto daquela matéria, acho que o professor é um incompetente, ele não consegue transmitir o material de forma assertiva, ele realmente é problemático, eu não consigo entender o que esse professor fala. A matéria é muito difícil e muito complicada e eu fui mal na prova. Esse professor realmente é um incompetente. Saí dali e aí eu resolvi ligar para minha namorada no carro, falar pelo celular e fui multado por um guarda de trânsito. Esses guardas de trânsito, ele relatando, eles estão ali só para te multar. Eles não estão para te criar nenhum tipo de disciplina, medida educativa, não. Eles estão ali simplesmente para te extorquir dinheiro. É uma fábrica de dinheiro. Aquilo ali foi feito realmente para deixar o nosso dia mal. E aí, chegando em casa, eu fui me pesar e percebi o Joãozinho falando que engordou 2 quilos. E aí ele complementa para o Pedro. Também depois daquela orgia gastronômica do final de semana, eu agora tô 2 quilos mais gordo, vou sofrer para perder esses 2 quilos. Vamos entender um pouco como é que seria um Joãozinho com autorresponsabilidade.
Joãozinho falando com o Pedro, e o Pedro, e aí Joãozinho, tudo bem? Tudo ótimo, Pedro. Minha vida é super legal, mesmo quando eventualmente acontecem algumas adversidades, a minha vida é muito bacana, é muito plena, eu sou um cara muito feliz. Mas o que houve, Joãozinho? Qual foi a adversidade? Ontem eu tive prova de física quântica, eu não havia me preparado, eu não estudei o suficiente, eu realmente não gosto da matéria, tenho uma certa dificuldade, mas não me preparei, não busquei conhecimento fora da aula, eu obviamente eu não entendi algumas coisas que o professor me passou, mas que eu deveria ter buscado esse entendimento de uma forma espontânea e fora da aula, e acabei indo mal na prova. Mas eu vou estudar, eu vou buscar me aprimorar na matéria e no próximo bimestre eu vou tirar uma nota excelente em física quântica. Saindo dali, eu peguei meu carro e resolvi ligar no celular para minha namorada e fui multado. Sabe como é que é? Na realidade eu sou absolutamente responsável por isso. Além de eu ter cometido uma infração de trânsito, eu acabei expondo a minha vida e a vida de outras pessoas, porque a gente bem sabe de todos os perigos que existem em dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo. Então, obviamente, foi uma punição que eu deveria ter levado. E aí eu cheguei em casa e percebi que eu havia engordado 2 quilos. Mas o final de semana foi tão legal, um momento de confraternização com os amigos. Obviamente que a gente acabou se excedendo na comida, comendo mal, bebendo excessivamente. Mas a partir de amanhã eu começo o meu processo de alimentação, que eu sempre busco uma alimentação saudável, volto à minha rotina de exercícios físicos e em pouco mais de uma semana eu já volto à minha vitalidade, ao meu corpo, ao estado normal. Não sei se vocês percebem que ambos passaram pelo mesmo fator, pelas mesmas coisas. Só que o entendimento deles é completamente diferente. E isso acontece na vida da gente em todos os fatores. A maior parte das pessoas, infelizmente, tem uma tendência a terceirizar tudo. Se você não está bem no seu relacionamento amoroso, entenda, não é culpa do teu parceiro e da tua parceira. Você é o responsável por isso. Se você não está bem no seu trabalho, não é culpa do teu chefe, é culpa tua. Você tem que buscar o entendimento do que você pode fazer para ter um relacionamento saudável, de carinho, de afeto, de comprometimento. Da mesma forma na tua empresa. Você tem que se fazer valer, você tem que ser importante para a sua empresa, você tem que surpreender, você tem que entregar mais do que você está se propondo a entregar. Todas as vezes, para todas as coisas, quando a gente fala em autorresponsabilidade, a gente tem que ter um entendimento muito claro de tudo que nós efetivamente, somente a gente, pode fazer para conseguir reverter situações. Se o casamento não está bom, pergunte-se o que eu posso fazer para deixar o meu casamento da forma que eu quero. Se o teu trabalho não está bom, o que você pode fazer para o teu trabalho te dar mais prazer, para você ser mais próspero, para você ganhar mais. Se você não tem uma relação legal com teus amigos, perceba e se pergunte o que você pode fazer para que as tuas relações com os teus amigos seja uma relação de prazer, de confraternização, de conciliação e não de discórdias e de problemas. O que eu digo é, sempre pergunte-se o que você pode fazer para ter uma vida melhor, para ter relacionamentos melhores, para ter um casamento melhor, para ter o teu trabalho mais satisfatório, a tua relação, as tuas relações pessoais e tudo mais. Entenda de uma vez por todas, você só tem poder sobre as tuas ações, sobre os teus pensamentos. Nós não podemos mudar os outros, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Então, aqui chegou um momento de decisão. Você quer ser o protagonista da sua vida ou você quer ter a vida que os outros podem te oferecer? Eu te sugiro, de coração, que você se torne o protagonista da sua vida e entenda de uma vez por todas que o único responsável pelos teus resultados é você mesmo. Se você gostou desse vídeo, curte aqui do lado e te inscreve. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar sobre algum outro assunto do teu interesse, pergunta ali, eu vou responder todas, obviamente, as perguntas que eu conseguir responder e será um prazer tentar te atender e te passar a mensagem e o recado que você precisa.